Povo de Deus, estamos novamente aqui com você para glorificar ao Senhor. Sim, povo de Deus, exaltamos ao nome do Senhor Jesus Cristo. Trazemos uma palavra de Deus ao seu coração, uma palavra rápida, mas precisa para a sua vida. Sim, quando orar, como orar. Essa é a palavra de Deus. Lembre-se, Salmo 1, versículo 2, ele mostra o tempo que você tem que orar. Ele fala ali que você deve orar dia e noite. Então você deve orar em todo o tempo, povo de Deus. Deus quer trazer para o seu coração, para a sua vida, o incentivo da oração. Se você está passando por alguma situação, você está passando por algum momento, Deus quer trazer para você o incentivo da oração. Veja, em Salmo capítulo 1, versículo 2, diz que você deve orar dia e noite. Ouça o que está escrito em Efésios capítulo de número 5, versículo 19. Diz assim, capítulo 5, versículo 19 de Efésios, falando entre si, isso é o que você deve falar, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Perceba aqui no versículo 19, diz que é falando entre si com os salmos. O que você deve orar quando você se dirigir para Deus? A primeira coisa não é só se dirigir pedindo ao Senhor. Dirija-se com os salmos. Lembre-se, pegue salmos e viva os salmos. Se você vive, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, então se você está com tristeza, você diz, opa, o Senhor é meu pastor e não faltará felicidade, porque nada me faltará. Se está faltando alimento na sua casa, você diz, ei, Jesus está comigo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso é viver dia e noite na palavra. Isso é você se posicionar na palavra de Deus. Não é só você chegar e apresentar suas queixas ao Senhor, povo de Deus. A oração, lembre-se, a oração é uma meditação. Oração não é só uma conversa. Oração é você meditar com Deus. E a meditação deve ser com salmos, hinos e cânticos espirituais em seu coração. Se você está precisando de uma ajuda espiritual para a cura, você tem que entender como Deus vai chegar para te curar. Primeiro, você ora constantemente, dia e noite em seu coração, sem parar, povo de Deus, sem se distrair. Você pode fazer isso sem tirar o foco da oração. Sim, você pode ir para o mercado e continuar orando. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, nada me faltará. Sim, eu posso agora estar debilitado, mas o Senhor é meu pastor, Ele é a minha cura, Ele é a minha saúde. É assim que você deve se posicionar diante do Senhor, povo de Deus, segundo o que a palavra de Deus nos diz. Entenda sobre isso. A palavra de Deus ela é muito clara, povo de Deus, quando ela diz que o que você pedir, você vai receber. Mas você deve ter um direcionamento da palavra. Oração por oração é apenas palavras repetidas para Deus. Você não deve apenas orar, você deve fazer uma oração, orar uma oração. E para orar uma oração, povo de Deus, você deve se posicionar como a Bíblia te diz, não como os homens te ensinam. Sabe, existem pessoas que ensinam os outros a dizer assim, ore 3 horas da manhã, ore 6 horas da manhã, ore meio-dia, volte-se para lá. Não, a Bíblia te dá um rumo, um norte, o que você deve fazer, povo de Deus. E a primeira coisa que você deve fazer, lembre-se de Salmos 1, versículo 2, orar dia e noite. Agora, como se faz isso? Se você está no trabalho, o seu coração está ocupado, povo de Deus. O seu coração está ocupado, você não tem tempo para gracejos, brincadeiras indecentes. Você não tem tempo para coisas bobas. O seu coração está ocupado. Assim, Satanás não roubará de você a sua paz. Assim, Satanás não colocará e não vai introduzir em você uma doença ou uma enfermidade. Assim, Satanás não vai ter condições de bloquear a atividade do Espírito Santo para a sua vida, porque você está com o coração ocupado, você está ali falando com Deus constantemente. Veja, em Salmo 1, versículo 2, diz que é dia e noite. Já em Efésios capítulo 5, versículo 19, diz assim, no versículo 19, vou reler para você, diz assim no versículo 19, falando entre si com salmos, salmos, você diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, nada me faltará, e me faz em verdes pastos, ou seja, eu estou me alimentando da palavra.
Ele me guia mansamente, então eu estou tranquilo, as águas tranquilas, as águas é o Espírito Santo, ele me guia mansamente, mesmo que eu esteja com dificuldade, e ainda que eu passe por um vale de sombra da morte, você continua meditando, você vai lavando a louça na sua casa e meditando, mesmo que eu esteja num vale de sombra de morte, o Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, eu estou bem. Assim, povo de Deus, é que você recebe de Deus a cura e a libertação. Ok? Veja a continuação do versículo. Versículo diz assim, 19, falando-se com salmos, agora com hinos, você começa a louvar hinos. Você não louva qualquer coisa, você louva a hinos, hinos que adoram ao Senhor, hinos que exaltam ao Senhor mesmo no meio da dor, povo de Deus. Você continua firme, não importa o que se diga. Lembre-se, vivemos por fé e não pelo que vemos. Não importa o que se diga, você continua louvando ao Senhor, mesmo na dor, ok? O seu esposo está prestes a te deixar, você continua louvando ao Senhor, dizendo: Senhor, a minha família pertence ao Senhor, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Lembra do versículo? Salmo, você vai salmodiando a palavra: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, a minha família está bem, porque o Senhor, meu Deus, é meu guarda, é o guarda de Israel. Você continua alimentando o teu coração, o teu espírito. Então, com salmos, hinos, e ele continua dizendo, com cânticos espirituais. Então, o que é cânticos espirituais? É louvor que você oferece do seu coração para Deus. Você oferece, não é um louvor que é cantado por alguém, não. Vem no seu coração e você oferece ao Senhor. Você está lá no seu trabalho, você está no trânsito, você está andando no carro, você está na sua escola, faculdade, não sei aonde, povo de Deus, no meio da sua família, e você está com cânticos espirituais. Cânticos espirituais é aquele. E alguém vai dizer: o que está acontecendo com ela? O que está acontecendo com ele? Por que está fazendo isso? E você continua, povo de Deus, enchendo o seu coração, ocupando o seu coração da presença de Deus. Isso vai encher você. E quando você perceber aquela dor que você sente, aquela dor que você estava sentindo, agora sai de você. É assim mesmo, povo de Deus. Veja, o versículo de número 20 diz assim, a continuação do versículo 19 diz: e louvando de coração ao Senhor. Você não louva de lábios, não. Você vai lá para a igreja, oh, aleluia, e louva de lábios, e quando sai da igreja o mesmo problema, povo de Deus. A mesma situação, você se encontra agora na mesma situação, no mesmo destino. Deus quer mudar o seu destino, Deus quer mudar o rumo da sua história. Então você precisa aprender como orar e quando orar. Você entendeu que quando orar é todo o tempo? Você ora de dia, você ora de noite, você ora na madrugada, você ora. Não é por um momento. Sabe, as pessoas têm essa de dizer que a pessoa deve entrar no quarto, fechar a porta, se trancar consigo Deus que está em oculto, porque está na Bíblia isso aí. Mas eles não entendem que o quarto, na verdade, é o seu coração. O quarto não é um local físico que Jesus estava falando, não é um local, um logradouro na sua casa. Não, o quarto é o seu coração, e isso é para uma outra oportunidade de nós falarmos, povo de Deus. Mas o quarto é o seu coração. Você deve entrar em seu coração, dentro de você, e começar todos os dias, todos os momentos. O Senhor está comigo, a vara do Senhor e o cajado dele me consola. Aleluia! Ainda que eu andasse pelo vale da sombra de morte, mesmo você, povo de Deus, com enfermidade ou doença, mesmo com um diagnóstico negativo, você começa a viver espiritualmente pelo seu espírito e não pelo que você vê ou pelo que você ouve, povo de Deus. O tempo inteiro, dia e noite, sem cansar. Veja, a Bíblia diz que Deus irá aplanar sobre a sua vida. Os montes e outeiros serão aplanados, toda montanha será aplanada. Significa dizer que você estará passando livremente, mesmo na condição que você está, povo de Deus. Ouça isso que eu vou dizer agora. A palavra de Deus diz no versículo de número 20, dando graças constantemente a Deus Pai. Veja, como você deve orar. Você já viu? Você já viu quando você deve orar? Agora, o como é, você deve orar primeiro com salmos, hinos e cânticos espirituais com você mesmo. Agora, dando graças a Deus, olha o que diz, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas. Sim, é isso mesmo. Como você vai dar graças se você está doente? Como assim?
Não, você não vai dar graças pela doença, você vai dar graças porque você está aprendendo em Deus ter paciência, você vai dar graças a Deus porque você está passando por uma prova e você está sendo aprovada e aprovado pelo Senhor, povo de Deus. Entende agora a situação? Ok, a sua situação agora é financeira, estagnação financeira, você não consegue progredir, você começa a dar graças ao Senhor, estou aprendendo com o Senhor, eu te dou graças porque a minha vitória já chegou, eu estou bem financeiramente, o meu Deus é comigo. Agora você está com a tribulação psicológica, você não tem paz, você não consegue dormir, povo de Deus, agora você começa a falar assim, glória a Deus, porque Deus agora está usando esta noite para me buscar a Ele. Você sempre acha motivos para glorificar e dar graças a Deus. É assim que a Bíblia te orienta no quando você tem que orar e como você tem que orar. Esse vídeo é um vídeo rápido e depois nós trataremos sobre isso com mais profundidade para o teu coração. Fique ligado nisso, Deus tratará com você com mais profundidade quando você deve orar, como você deve orar, povo de Deus. Agora você entende que como você deve orar não é apenas ficar pedindo ao Senhor, chorando a Deus, não é isso, povo de Deus. Uau! O Senhor Jesus traz para você o entendimento da glória e da graça do Espírito Santo para o teu coração. Ok? O que você tem buscado, o que você tem enfrentado? Você tem enfrentado alguma adversidade, alguma doença, alguma situação, alguma tribulação? Comece a salmodiar. Aleluia, 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 glória a Deus. Você vai salmodiando, porque isso elimina a falta de fé. A desconfiança em Deus é retirada. Os espíritos malignos contra a sua vida, eles são expostos. Eles começam a sair da sua vida. Você começa a glorificar o Senhor, você toca agora no seu braço que está com algum problema e diz, glória a Deus, do Senhor é a força, do Senhor é a força e a sua plenitude. O meu braço tem força no nome de Jesus, porque o meu braço pertence ao Senhor. Você consegue agora entender a diferença de uma oração e de orar uma oração? Uma oração você fala palavras, orar uma oração você se posiciona no reino espiritual. Veja, o versículo de número 20 diz, dando graças constantemente a Deus por todas as coisas, todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Uau, uau, é no nome de Jesus, não é no meu nome. É no nome de Jesus, não é no nome do seu pastor. É no nome de Jesus, não é no nome do seu apóstolo ou da sua igreja. Eu faço parte da igreja. Isso não importa, povo de Deus. O que importa é o nome de Jesus. É o nome de Jesus que vai te posicionar em salvação, em libertação, em cura, em transformação. Por isso, no nome poderoso do Senhor Jesus, você conseguiu compreender, povo de Deus, quando você deve orar. Como você deve orar? Quando, lembre-se, Salmo capítulo 1, versículo 2, ali vai te dizer quando você deve orar. Em todo o tempo, de dia e de noite. Dia, você está com o seu coração ocupado, você não vai ser surpreendido por nenhum demônio, você não será surpreendido por nada, o seu coração está ocupado, sabe, o seu coração continua ocupado em Deus, alguém te chama e você tem dificuldades em ouvir, porque o seu coração está ocupado na oração, você está ocupado na oração, você não tem tempo para fofocar ou para ouvir bobagens, o seu coração está ocupado em oração, sem balbuciar nada, sem mover os seus lábios, dia e noite, você está com... Agora, o que você está orando? Salmos. Mesmo em tribulação, você busca um salmo sobre tribulação, especializa o teu coração nele e começa a ocupar o teu coração naquele salmo, dia e noite. Depois vem os hinos, você começa a louvar hinos espirituais, hinos que vão te ajudar espiritualmente, que vai adorar a Deus na beleza da santidade do Senhor. Não procure hinos que vai falar de que você vai passar pelo fogo, pela água e não vai ser queimado, você não vai ser morto. Não, não. Procure louvores que edificam o seu espírito no Senhor, aquilo que agrada a Deus, louvores que se aproximam do Senhor, que te leva ao entendimento da graça, que faz mover o teu espírito. Você sabe qual louvor estou falando? Você sabe qual louvor estou dizendo? Você procura esses louvores. E o terceiro, você vai ver que primeiro foi salmos, hinos e agora cânticos espirituais em seu coração. Você está ocupada, você está ocupado. Sim, sim, talvez diga que você está louca, não importa, que você está louco, não importa, a cura chega. A cura chega, é aí. A libertação do seu filho que está nas drogas chega aí. É aí que o seu esposo começa a perceber alguma coisa espiritual e Deus o transforma.
É assim, povo de Deus, é dessa forma mesmo, porque é o que a palavra de Deus diz. Em outro momento, em uma outra oportunidade, nós estaremos aprofundando a respeito da oração. Deus está incomodando para nós orarmos o tempo todo agora. O tempo todo, chegou o momento de orarmos o tempo todo, todo dia, toda hora. Sim, não se preocupe, muitas pessoas estarão agora, quando você está vendo esse vídeo, muitas pessoas estarão agora, quando estou gravando esse vídeo, viajando, curtindo a sua vida, mas com seus problemas latentes, com depressão, com o desejo suicida, sabe, povo de Deus, com amargura na alma, com problemas do passado, com enfermidades, com filhos na cadeia. E ainda assim dizem que são felizes, está tudo bem, divertido. Uou, povo de Deus. Jesus agora quer você mais próximo dele. É momento de se aproximarmos do Senhor. Por isso eu convido você, entenda Salmo capítulo número 1, versículo de número 2. Efésios capítulo 5, versículo 19 e 20, você vai encontrar algo riquíssimo para você. Em um outro momento, nós nos aprofundaremos um pouco mais. Quando você deve orar, como você deve orar. Ore pela palavra, ocupe o seu coração, ocupe o seu coração, ocupe o seu coração, lavando louça, andando no trânsito. Você não precisa estar falando, ninguém precisa estar te vendo, levantando as mãos para o céu, indo para a montanha de oração, gritando. Não. Ocupe o seu coração, povo de Deus. Permita que o Senhor ele possa sondar a tua vida e perceber que no seu coração há uma diferença. Que há você está orando uma oração, não só orando, você está orando uma oração. Lembre-se que orar é apenas uma conversa, orar uma oração é uma visita, você se desloca para o reino espiritual. Então, por isso eu convido você no nome poderoso de Jesus. Aprenda juntamente conosco a palavra da verdade. Deixe que o Espírito Santo entre em seu coração através dessa palavra e guie você a toda a verdade. É no nome poderoso de Jesus que você encontre o alento de Deus. É no nome de Jesus que você aprenda juntamente conosco como e quando orar. É no nome de Jesus que o poder do Espírito Santo reine em sua vida. Lembre-se, ocupe o seu coração. Não permita que a sua mente fique o tempo todo falando. Porque tem pessoas que querem orar pela mente e não dá certo. O povo de Deus, a mente é limitada, a mente é humana. Agora o coração, ele fala, trata-se de espírito, o espírito do homem, aonde o Espírito de Deus está ligado. Então, povo de Deus, ocupe o seu coração em oração. O tempo todo, ocupe o seu coração em oração. Quando você for comer, você mesmo colocando a colher na boca e mastigando, você está orando em seu coração, está ocupado, ocupada. Senhor, me ajuda, me salva, me liberta minha família. Com salmos agora, com salmos, você começa a orar com salmos, com hinos e louvores espirituais em seu coração. O Senhor te resgatará. Que Deus te abençoe no nome poderoso de Jesus. Em outro momento estaremos aprofundando essa palavra para o melhor despertar do seu coração. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.